Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais uma dica de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito e gostaria de tratar com vocês um tema caro do direito constitucional e do processo constitucional, que se trata do controle concentrado de constitucionalidade. Mas não do tema batido do controle concentrado de constitucionalidade, do controle concentrado de constitucionalidade em seu âmbito estadual. Sim, existem dois âmbitos federativos de controle de constitucionalidade, um em âmbito federal e outro em âmbito estadual. E para isso nós vamos trazer ali os esclarecimentos para vocês a respeito do tema. Primeiramente, o mais conhecido âmbito de controle concentrado de constitucionalidade é, em âmbito abstrato, aquele efetuado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo parâmetro decisório, ou seja, de observação, é a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal ela é a norma superior dentro do sistema jurídico. Com base no princípio da supremacia da Constituição, as normas inferiores extraem o fundamento de validade do texto constitucional. Assim, dentro da teoria kelseniana, ele estabelece lá uma teoria de escalonamento em degraus. Então, nunca Kelsen falou em pirâmide. Isso você pode pegar todas as obras de Kelsen. Não há nenhum no texto kelseniano o desenho de pirâmide, mas de ordem escalonada em degraus. Então, na teoria pura do direito, Kelsen vai chamar de teoria escalonada. As normas inferiores extraem o fundamento de validade da norma superior até chegar à Constituição Federal. E quando se chegar à Constituição Federal, vai se buscando os efeitos históricos, até chegar à primeira Constituição histórica. Então se pergunta, o porquê devo obedecer à Constituição? Deve-se obedecer à Constituição porque o jurista vai fazer um recorte epistemológico, ele vai criar um pressuposto lógico transcendental, ou seja, uma norma mental na cabeça dele, um recorte para dizer que é a norma fundamental, uma norma fora do ordenamento jurídico, que ele constrói como um pressuposto de que deve-se obedecer a norma que provém do poder mais eficaz, de forma global, ou seja, aquela norma que tem eficácia global dentro do ordenamento jurídico, a norma que provém do poder mais forte. Qual o poder mais forte? O poder constituinte originário. Então a Constituição é a norma superior, a primeira norma dentro do sistema jurídico. Aqui está no último grau, lá no grau lá de cima do escalonamento do ordenamento jurídico. E ela vai atribuindo às normas inferiores o fundamento de validade de sua criação. Quando uma norma inferior não se compatibiliza com a Constituição Federal, é possível que ela não fique dentro do ordenamento jurídico, como por meio da provocação do Poder Judiciário ou do Tribunal Constitucional, dependendo do Estado. Nosso Estado brasileiro, o controle de constitucionalidade em âmbito federal é exercido por um órgão do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Em outros estados, por exemplo, Alemanha, Portugal, temos um órgão específico, que é o Tribunal Constitucional, que detém o monopólio de dizer e declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei. No sistema brasileiro, em âmbito federal, quem controla a constitucionalidade das leis e atos normativos é a Constituição Federal. É o Supremo Tribunal Federal. Ele controla, ele pode dizer. Por que eu disse a Constituição Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal tem o poder de dizer o que significa a Constituição Federal. A jurisdição, a jurisdiction, ou seja, o poder de dizer o direito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando faz o controle concentrado de constitucionalidade, ele tem o poder de dizer o sentido da Constituição Federal. Então, ele faz o controle, quando provocado, pelos legitimados do artigo 103 da Constituição. Então, a Constituição Federal estabelece ali os legitimados para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e também no caso da representação interventiva, que é competência exclusiva aí do Procurador-Geral da República. Né? Então, no âmbito federal, nós temos os seguintes instrumentos, né? Como nós falamos. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade,
a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com base no artigo 102, inciso 1, a linha A, regulamentada pela Lei 9868 de 99, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, estabelecida no artigo 102, parágrafo 1º, e regulada pela Lei 9882 de 99, e também a representação interventiva, que é de competência exclusiva do Procurador-Geral da República, e a competência para julgar do STF, com base no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal, regulamentada pela Lei 12.562 de 2011. Então, o STF declara essas leis e atos normativos estaduais, municipais, aqui no caso a DPF, e anteriores à Constituição também a DPF, inconstitucional, com o parâmetro Constituição Federal. Até aqui, nenhuma novidade. Até aqui, nós vimos que existe ali o controle concentrado de constitucionalidade, ou controle abstrato, ou seja, não em concreto, não num caso concreto, mas em âmbito abstrato da constitucionalidade das leis e atos normativos, cujo parâmetro interpretativo é a Constituição Federal. Porém, a própria Constituição Federal, ela estabelece um poder para os estados. No seu artigo 25, ela estabelece o chamado poder constituinte derivado decorrente, que significa o poder dos estados de se autorregularem, o poder dos estados de criarem as suas próprias constituições, devendo observar, é óbvio, as normas de reprodução obrigatória, ou seja, em âmbito estadual, deve haver o quê? O paralelismo ou a simetria para com a Constituição Federal. Então, aquilo que foi estabelecido no âmbito da Constituição Federal, da competência do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ela deve ter uma reprodução. É óbvio que o espaço ali normativo para a criação dos órgãos, para especificações de circunstâncias próprias do Estado, o constituinte derivado decorrente tem ali a liberdade para regulamentar, desde que não haja contrariedade à Constituição Federal. Então, com base no artigo 25 da Constituição, é criado uma Constituição estadual, ou seja, os estados eles têm o poder, dever, direito de se organizarem, estabelecendo e criando constituições estaduais. Essa Constituição estadual ela tem um âmbito, um território de vigência. Qual é o território de vigência? O território do estado. Então, ela vincula todos aqueles que estão dentro do estado. Pois bem, especialmente a administração pública e o legislativo estadual, o legislativo municipal, e também ela serve de parâmetro de controle da constitucionalidade. Serve de parâmetro de controle da constitucionalidade, professor? Sim, serve de parâmetro de controle da constitucionalidade. Segundo o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, os estados podem estabelecer o quê? A chamada representação de inconstitucionalidade que tem como parâmetro de controle a constitucionalidade em âmbito abstrato, cujo parâmetro é a Constituição Estadual. Vamos simplificar. A Constituição Federal permite que os estados criem o mecanismo da representação de inconstitucionalidade, a chamada ADI estadual, cujo parâmetro de constitucionalidade, ou seja, de análise, não é a Constituição Federal, mas a Constituição Estadual. Então, e estabelece ao Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal de Justiça local é o órgão competente para apreciação dessa representação de inconstitucionalidade, seja pelo seu plenário ou pelo órgão especial, Corte Especial. Dessa forma, então, vai haver ali outra espécie de controle. Então, nós temos uma em âmbito federal, competência do Supremo Tribunal Federal. Uma em âmbito estadual, competência do Tribunal de Justiça do Estado. No âmbito federal, o parâmetro é a Constituição Federal. No âmbito estadual, Constituição Estadual. Pois bem, vamos tratar agora especificamente
da representação de inconstitucionalidade estadual. A representação de inconstitucionalidade estadual, nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição Federal, ela deve ter uma pluralidade de legitimados. É vedado o quê? O estabelecimento de um único legitimado. Isso está previsto no texto de forma direta do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição Federal. É possível ter aí o exercício de uma tutela de urgência? Sim, seja liminar ou cautelar. Em âmbito federal, na ADC, na ADI por omissão, é chamada de cautelar. No âmbito da ADPF, da representação interventiva, o legislador preferiu chamar de liminar. Então, como ambas têm a mesma natureza de suspensão do ato normativo que contraria ali a Constituição, elas têm âmbito de natureza de tutela de urgência, seja liminar ou cautelar. O constituinte decorrente derivado pode estabelecer ali qualquer um desses parâmetros, então, seja ela liminar ou cautelar. Então, é possível que o Tribunal de Justiça, uma vez instado, possa suspender o ato normativo impugnado, lei ou ato normativo estadual e municipal. Então, os âmbitos, ou seja, os objetos do controle concentrado em âmbito abstrato da representação de inconstitucionalidade são as leis municipais e leis estaduais, atos normativos estaduais e atos normativos municipais. Em regra, esse controle é feito muito com base nas normas de reprodução obrigatória da Constituição. E também elas possuem caráter ambivalente, ou seja, o pedido da representação de inconstitucionalidade tem caráter ambivalente. O que isso significa, professor? O que significa que o pedido tem caráter ambivalente? Ou seja, como a natureza da decisão é declaratória, óbvio que se o Tribunal de Justiça julgar procedente o pedido, terá declarado a norma objeto do processo, objeto do pedido, inconstitucional. Se julgar improcedente, terá declarado constitucional a norma impugnada pelo legitimado. Pois bem, em regra, essa decisão ela tem efeito o quê? Retroativo, ex tunc, desde a sua origem. Porém, para a preservação de direitos, o Tribunal de Justiça, a Corte Especial, o órgão especial, pode fazer o quê? Modular esses efeitos para preservação e garantia de direitos fundamentais do cidadão e das pessoas jurídicas. Qual é a forma de modulação? A modulação é o estabelecimento dos efeitos prospectivos, significa para o futuro. Então, é possível a modulação. Qual é o efeito da decisão? O efeito da decisão é o efeito vinculante dos órgãos municipais e estaduais, tanto de âmbito executivo e judiciário. Então, a decisão ela é soberana em âmbito estadual e municipal, ou seja, todas as leis regidas, os legisladores e administradores e também o próprio judiciário fica vinculado. É óbvio que o legislador em âmbito municipal e estadual não fica vinculado no exercício típico da sua função de legislar, assim como o executivo não fica vinculado quando exerce o seu poder de legislar, o seu poder, a sua função atípica de legislar, quando previsto na Constituição Estadual o direito à edição de medidas provisórias em âmbito estadual. Pois bem, dito isso, nós então verificamos que os efeitos são vinculantes e eficácia erga omnes. O desrespeito da decisão, dos efeitos dessa decisão, ou seja, como ela tem efeitos vinculantes, em regra, o seu descumprimento permite
que seja manuseada reclamação para o Tribunal de Justiça, para que seja preservada a autoridade e a competência do Tribunal de Justiça em face do controle concentrado de constitucionalidade em âmbito estadual. Pois bem, dessa decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma determinada lei, lembrando que tem um caráter ambivalente, o objetivo da representação de inconstitucionalidade é a declaração da inconstitucionalidade, mas o efeito da improcedência do pedido é a declaração de constitucionalidade, cabe um único recurso. Quando houver violação das normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal e o Tribunal de Justiça der uma decisão que contraria essas normas de reprodução obrigatória ou lhes dê interpretação que viole a Constituição Federal, é cabível recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 102, inciso 3º, alíneas A e D. A porque violação direta à Constituição e D por conta da construção da violação do Pacto Federativo, ou seja, a Constituição Estadual, apesar do texto ali da Constituição dizer lei estadual, em face de lei federal, na verdade, isso também se aplica, se há de menos, há de maiores, se pode o menos, pode o mais, da violação da Constituição Estadual à Constituição Federal. Então, dessa forma, seria cabível recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando essa decisão violar a Constituição Federal. Então, o único recurso cabível, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 3º, alíneas A e D. Ok, pessoal? Então, nós verificamos aqui que no sistema jurídico brasileiro existem duas formas de controle concentrado de constitucionalidade. Uma em âmbito federal, exercida pelo STF, uma em âmbito estadual, exercida pelo Tribunal de Justiça. Uma extrai como critério de fundamento de validade das normas inferiores àquelas normas estabelecidas na Constituição Federal. E quando eu me refiro à Constituição Federal, eu me refiro ao bloco de constitucionalidade, ou seja, a Constituição Federal e os tratados aprovados como emenda constitucional. Ok? Então nós temos ali o protocolo das pessoas com deficiência e também o Tratado de Marrakech. Então o Tratado de Nova York e o Tratado de Marrakech, que trata das pessoas com deficiência visual, e aquele tratado que dispõe sobre a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais ou deficiência. Esse é o parâmetro em âmbito federal. No âmbito estadual, é a Constituição Estadual, que é criada com base no poder constituinte decorrente derivado, estabelecido no artigo 25 da Constituição Federal. Ok? Então, esse é um ponto importante. E da Constituição Estadual, as normas estaduais e municipais extraem ali o fundamento de validade. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, só só fazer o seu comentário aqui abaixo. Nós ficamos à disposição de vocês. Podem contar conosco. Um forte abraço.